Oi turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Luiz Otávio e estou aqui para te ajudar a compreender melhor a matéria. Hoje vamos falar da equação do segundo grau. Como devemos resolver uma equação completa, quais os procedimentos e como encontrar os valores do x' e x². Então, mais uma vez, obrigado por assistir a minha videoaula e vamos começar. Equação completa do segundo grau. Para resolver uma equação completa do segundo grau, nós precisamos trabalhar primeiramente com a equação do termo geral da equação do segundo grau, aonde x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Essa é a equação do termo geral do segundo grau. Só que ficou conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. Não se sabe o motivo e nem se sabe sua origem, mas já se descobriu que não foi Bhaskara que inventou essa fórmula. Nesse caso, no Brasil, nós trabalhamos com a separação dessa equação em duas partes, aonde temos a primeira parte, que é chamado de delta, que é um triângulozinho, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, e a segunda parte, aonde nós vamos tirar os resultados finais, chamados de x' e x², que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a, e é justamente esse mais e menos, aonde nós vamos ter os dois valores, do x' e x². Logo, na equação do segundo grau, nós precisamos conhecer primeiramente os coeficientes da equação do segundo grau para poder aplicar as duas fórmulas, no caso, as chamadas fórmulas de Bhaskara. Então, vamos começar a ver as resoluções de uma equação do segundo grau. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso método de resolução de uma equação do segundo grau. A primeiro momento, vamos olhar os exemplos abaixo. Nesse caso, determine a solução das equações. Então, você tem a equação x ao quadrado menos 5x mais 6. Para resolver essa equação do segundo grau, nós devemos seguir alguns passos. Então, nesse caso, o primeiro passo é determinar o coeficiente, nesse caso, da equação do segundo grau. Então, os coeficientes são a, b e c, aonde o a vale 1, o b, que está acompanhado do x, vale menos 5 e o c vale 6. Lembrando que os coeficientes são valores numéricos. Então, depois que você determinou os coeficientes, nós vamos para o segundo passo, que é aplicar a fórmula do delta. Nesse caso, a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, aonde nós vamos começar a substituir esses coeficientes na fórmula. Substituindo esses valores, temos exatamente menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 6, aonde menos 5 ao quadrado fica 25, lembrando que todo número negativo elevado ao quadrado sempre fica positivo. Na outra parte, 4 vezes 1 vezes 6 é igual a 24, e diminuindo 25 menos 24, o delta vale 1. Então, fizemos o segundo passo. Agora vamos dar início ao nosso terceiro e último passo. Continuando a resolução, nós temos agora o uso da segunda fórmula, que é a fórmula do x, é o nosso terceiro passo, aonde você vai aplicar a fórmula x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a, mas já temos o valor do delta que encontramos na fórmula anterior, que vale 1. Então, continuando a resolução, substituímos os valores que já encontramos. O b vale menos 5, substituímos na equação. O delta vale 1, substituímos também. E o a, nesse caso, vale 1. Então, nós temos a fórmula menos 5, mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Lembrando que você tem o negativo da fórmula e o negativo do número. Então, você usa dois sinais negativos. E aí vai fazer o jogo do sinal. Menos com menos vira mais. Então, você vai ter a solução 5 mais ou menos 1, que raiz de 1 é 1. E 2 vezes 1 é 1. Então, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Nesse caso, não podemos continuar com a equação
de uma única maneira. Nós temos que separar as duas respostas, o x' e o x duas linhas. Ou seja, uma conta vai ser a positiva e a outra conta vai ser a negativa. Então, x' vai ser 5 mais 1 sobre 2. E aí dividimos 6 para 2, que é igual a 3. E x duas linhas vai ser 5 menos 1 sobre 2, onde 4 dividido por 2 é 2. Logo, a solução final é 2 e 3. Então, resolvemos a equação do segundo grau. Vamos para o exemplo agora da letra B. Na questão da letra B, temos x² menos 3x menos 10 igual a 0. Então, lembrando de novo, o primeiro passo é determinar os coeficientes da equação, aonde nessa equação o A vale 1, o B, tenha muito cuidado, ele vale menos 3 e o C vale menos 10. Então, indo para o segundo passo, é substituir os valores na fórmula do delta, aonde delta é igual a b² menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos começar a fazer as substituições. Continuando a nossa resolução e substituindo os coeficientes, temos que delta é igual a menos 3 elevado ao quadrado, de novo, cuidado com o sinal negativo, menos 4 vezes 1 vezes menos 10, pois o C vale menos 10. Na hora de resolver o delta, você tem menos 3 ao quadrado fica 9, lembrando que todo número negativo ao quadrado fica positivo, e na outra parte, na multiplicação do menos 4 com menos 1 com menos 10, perdão, menos 4 vezes 1 vezes 10, você tem o menos do 4 e o menos do 10. Logo, menos com menos vira mais, então você tem a multiplicação mais 40. E aí faz a soma do 9 mais o 40, e aí você tem o delta igual a 49. Resolvemos o segundo passo. Vamos para o terceiro passo, que é resolver o x, nesse caso a equação com o termo x, aonde você tem o menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Continuando a resolução, você tem agora x igual a menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes 1. Substituímos o b por menos 3, o delta por 49 e a letra a por 1. E aí obtemos o resultado 3, porque menos com menos vira mais. Raiz de 49 é 7, então você tem mais ou menos 7 dividido por 2. E aí vamos achar agora o valor do x' e do x duas linhas. E finalmente temos que 3 mais 7 dividido por 2 é igual a 10 dividido por 2. E a resposta é 5. E o x duas linhas, 3 menos 7 dividido por 2. 3 menos 7 é menos 4, dividido por 2 é menos 2. Logo, a solução dessa alternativa vai ser menos 2 e 5 é a resposta dessa nossa segundo exemplo da equação do segundo grau. Nessa questão da letra C, temos que ter um pouco de atenção na hora de resolver a equação, pois pode aparecer algumas situações onde você pode acabar se confundindo ou resolvendo em algum momento de uma forma errada a equação. Então vamos prestar atenção e verificar o que acontece em sua resolução. Então, olha, a letra C diz que 2x² mais 2x mais 5 é igual a 0. Então os procedimentos continuam os mesmos. Primeiro passo, determinar os coeficientes A, B e C, aonde o A vale 2, o B vale 2 e o C vale 5. E aí vamos para o segundo passo, que é resolver a fórmula do delta. Nesse caso, b² menos 4 vezes o A vezes o C. Substituímos cada valor no seu coeficiente, ficando 2² menos 4 vezes 2 vezes 5. Aí resolvemos a potência, 2² é 4, e a multiplicação de 4 vezes 2 vezes 5 é 40. Logo,
4 menos 40, tomem cuidado só com o jogo de sinal aqui nesse momento. Você diminui os valores e conserva o sinal do maior. 40 menos 4 é 36. Como 40 é negativo, a resposta fica menos 36. Então, o delta é igual a menos 36. Mas observe o que vai acontecer agora no terceiro passo, que é substituir pela fórmula. Usando a fórmula do x, onde menos b mais ou menos a raiz de delta dividida por 2a, vamos substituir os coeficientes. Nesse caso, o b vale 2, o a vale 2 e o delta vale menos 36. E aí vem a observação nesse momento. Observe que o delta teve um resultado negativo de menos 36. Logo, não existe raiz quadrada de valor negativo no campo dos reais, dos números reais. Você não tem uma raiz de valor negativo. Logo, o x não existe nessa equação do segundo grau. Então, a solução é vazia. Você não tem nem o x' nem o x duas linhas. Nesse caso, aqui acaba a tua equação do segundo grau. Então, turma, muito obrigado por participar dessa videoaula. Agradeço a todos e espero você na próxima videoaula. Até mais. Valeu, galera!